Olá, irmãos! E aí, galera, que paz? Estamos aqui ao vivo para mais um episódio do nosso podcast, tratando do Apocalipse. E hoje a gente vai estudar aí sobre a ceifa e a vindima. Vamos dar início então, eu vou espelhar na tela o primeiro texto, a gente vai fazer dividido aí. E vamos ver aí o que diz o primeiro texto a respeito da ceifa e a vindima. Olha só, Apocalipse 14, do versículo 14 em diante. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que está sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Olha, é um texto que mostra aqui muitas coisas, né? Primeiro porque está revelando que Jesus vem assim como ele subiu. Ele subiu quando todos estavam vendo ele subindo, uma nuvem o levou e agora uma nuvem branca, né, o traz de volta. Isso a gente já pode linkar com diversos textos, inclusive a de 2 Tessalonicenses capítulo 4, que vai falar que ele vem, que nós nos encontraremos com ele entre nuvens. Então a nuvem está ali já, né, sempre fazendo parte do cenário, né, enfeitando o cenário ali, a nuvem está sempre fazendo parte ali, né? Isso também mostra que está no nosso céu, já chegou no nosso céu, né? Porque não tem nuvem no espaço sideral. Essa nuvem aí é o espaço nosso, e ele está aqui. Já estão vendo ele, já se apresentou, tá? Ele vai dizer o seguinte: e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, né? Ou seja, uma pessoa com forma humana. É isso que o texto está dizendo. Tendo na cabeça uma coroa, porque ele é rei, né? Uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice afiada. O texto já é autoexplicativo, né? Já para ele fazer o quê? A própria ceifa, né? Ali, a ceifa ele vai trabalhar focado agora muito mais aqui nesse verso, tá? Nesse verso aqui, né? Sobre aqueles que estão amadurecidos. Agora tem dois tipos de amadurecimento aqui, hein? Né? Tem um que amadurece na fé e tem os que já estão prontos para serem lançados no fogo, né? Um amadureceu para o bem, outro amadureceu para o mal. Toda a terra está pronta, né? Tudo já está preparado. É como se ele estivesse dizendo isso. Está tudo preparado, tá? A gente vai pegar um grupo, vai colocar aqui com a gente, o outro não. Aí vai dizer o seguinte: outro anjo saiu do santuário. Olha que interessante, né? Outro anjo saiu do santuário. Se você for ver nos versos anteriores, já estavam saindo anjos, né, do santuário. Um outro detalhe: Jesus também estava no santuário, né? E ele acaba de sair do santuário. E aí esse anjo dá um grito, né? Ele diz assim: olha, aquele que se achava sentado, gritando em grande voz para aquele, né, que se achava sentado sobre a nuvem. Ele está gritando. Tem gente que diz que ele está dando ordem, né? Como se tivesse: Jesus, vai lá que eu estou mandando. Não é isso. Ele está dando uma informação, né? Ó, toma a tua foice e ceifa, pois já chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Então ele está dizendo o seguinte: olha, tanto, né, o trigo, né? Depois a gente vai entrar vamos entrar nessa parábola hoje, né? Daqui a pouco vamos entrar. Então, tanto o trigo, né, quanto o joio, né? Aqui já usa uma outra figura de linguagem, já usa a uva, né? Todos eles já estão prontos, já estão preparados para serem arrebatados e para ser julgado, né? Já está tudo preparado já pode vir, né? Já está pronto o momento da ceifa. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Como é que ela foi ceifada, gente? Ela foi ceifada no dia do Senhor. Isso aqui é o dia do Senhor, ele está ceifando, né? Ele está arrebatando a igreja e ele está exercendo o juízo sobre as nações. A gente vai entrar em mais detalhes sobre isso, porque tem a questão do último dia, tem a questão do fim do mundo, né? A gente vai se aprofundar mais um pouco nisso daí. O que a gente tem que começar a descodificar aqui é o entendimento do que é a ceifa, né? Do que essa ceifa você está vendo ali que está falando de uma seara, de uma ceifa, e que desde o princípio, quando Jesus ele estava aqui na Terra na sua primeira vinda, ele dizia que a seara estava pronta,
né? E que essa seara ela tem sido plantada, tem sido cuidada desde os profetas, depois os apóstolos, e depois ele próprio, né? Veio na parábola da mulher samaritana, no final ele fala: levante a cabeça e olhe os campos, a seara está pronta. Vocês estão colhendo aquilo que não foi que vocês plantaram, mas ele estava se referindo aos profetas, estava se referindo a homens que, pelo Espírito de Deus, profetizaram e prepararam até o último profeta, que foi João Batista, que anunciou a primeira vinda de Jesus. Então, a seara ela veio sendo plantada desde a antiguidade e tem sido plantada até os dias de hoje. Tem irmãos que estão sendo plantados ainda, estão sendo plantados, vão nascer, vão brotar, vão começar a dar fruto, e isso vai acontecer até o início da última semana de Daniel, quando tem o último selamento ali e fecha a porta. Então essa seara ela vai estar sendo plantada, vai crescer, vai dar fruto, vai ser marcada ali, né? O limite dessa seara vai fechar a porta da graça, e aí vem a chuva serôdia, aquela chuva que vai fazer aquilo ali amadurecer, né? Aquilo vai amadurecer, e esse amadurecimento vai se dar até o final da última semana. Muitos vão amadurecer antes, outros vão amadurecer depois. Mas o fato é que esse amadurecimento ele vai acontecendo ali, entendeu? Os maduros que vão amadurecer primeiro, esses vão profetizar, vão acordar outros, vão fazer outros se despertarem, se aprontarem para fazer parte de um todo que vai continuar profetizando até o final da última semana. Tá todo mundo de acordo aí comigo? Não, estou falando besteira, irmãos. É isso aí. Não, é isso mesmo. Então, você vai vendo que quando chegar esse momento de Apocalipse 14, que é a hora do arrebatamento, e o arrebatamento, irmão, arrebatar é arrancar, é tirar com força. E essa ceifada que o Senhor dá é para arrancar, é para debulhar o trigo, para tirar o trigo da terra, mesmo o trigo. A igreja é a hora do arrebatamento, é a hora que o Senhor vem ceifar, vem colher o trigo. Aquele trigo que tinha uma semente que foi preciso morrer, e para que desse muito fruto, que era o próprio Senhor Jesus, então agora deu fruto, o fruto está ali pronto para ser colhido, maduro, e o Senhor está vindo colher. Ele é esse que está com a ceifa na mão, com a ceifa na mão para ceifar, pronto para ceifar a colheita que está madura. Então você vê ali que é a hora do arrebatamento, é o dia do Senhor, é a hora em que os mortos ressuscitarão, todos seremos glorificados, transformados e arrebatados no piscar de olhos. Então você vê que tudo acontece no piscar de olhos, é a hora que é a ceifa. Então isso é que está dizendo o texto ali. E no meio desse trigo, irmãos, tem o joio. Tem joio no meio do trigo. E assim, no meu entendimento, tá? No meu entendimento, esse joio está falando de homens de Deus que não foram aprovados. Eu vejo porque eles estão crescendo juntos, crescendo na mesma seara. E Deus deixa isso ali. Mas vai ter uma hora em que, na hora da ceifa, que for cortado, e aí você tem que olhar para a figura agrícola para você entender o que é o debulhar do trigo, e vocês vão entender perfeitamente quando a gente ler a parábola, e vocês vão ver que eu tenho um texto também de Amós que eu vou ler, é Amós 9. Você vai ver que o Senhor ele vai debulhar o trigo, e o grão do trigo que vai ser debulhado não vai voltar nenhum a cair no chão. Porém, a palha, essa palha vai se perder pelo vento e vai cair no chão. E a palha é o joio. E o joio não vai se misturar com a semente, o fruto do trigo. Então você vê que a gente está falando de um contexto da igreja, do corpo de Cristo. E você vai ver que no meio do corpo de Cristo ali existem a igreja que não é uma parte da igreja que não vai ser vencedora, como as virgens nécias. As prudentes estão junto com as nécias. Mas na hora do grito, que todas acordam, uma parte tem azeite e a outra parte não tem azeite. Uma parte está santificada e tem a palavra profética para até o final, e uma outra não tem. Mas estavam juntas e dentro do trigo e o joio são muito parecidos, mas o que diferencia um do outro é exatamente essa imagem que está aqui atrás de mim, a ver se vocês vão conseguir ver. O trigo, ele se dobra porque tem fruto dentro. Mas o joio, ele fica em pé, porque não tem fruto. Então, os servos de Deus, os que são fiéis, eles se dobram, se submetem, são servos, obedecem. E o joio não.
o joio permanece de pé. E todo o joio que tiver no meio do trigo, ele vai ser ceifado e queimado, mas não vai ser levado para o armazém. Não vai estar junto com o Senhor, mas sim separado para ser queimado como palha. Eu vou ler um texto aqui, irmãos, rápido, porque eu acho que já é a hora de falar disso, que está lá em Amós, no capítulo 9. Diz assim, ó, a partir do verso 8. Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador. Que reino? O reino da besta. E eu destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Olha aí o arrebatamento da casa de Israel entre as nações. A gente não vai estar no deserto entre as nações, irmãos? Ele não vai poupar alguns da casa de Israel entre todas as nações? Vai. Só que na hora do arrebatamento ele vai sacudir a casa de Israel como se faz no trigo, quando sacode o trigo no crivo. Você se lembra daquela peneirona que tem, que o plantador lá de trigo faz quando ele vai colher? Ele pega aquela peneira gigante, bota o trigo ali, sacode ele, joga para o alto, pega de novo. Quando ele joga para o alto e pega de novo, a palha voa. Ela se espalha e cai no chão. E fica só o trigo, só o grão. E volta e o grão de trigo não cai no chão. Cai na peneira do Senhor. Cai na peneira daquele que tá debulhando. Mas a palha voa e vai no chão. Não sai para nada a palha. Ela vai ser depois colhida, catada, amarrada e queimada. E aí o Senhor está falando isso aqui. Ele está dizendo... assim como se sacode no crivo, eu farei com todas as nações, sacudirei a casa de Israel dentre as nações, assim como se sacode no crivo, o trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Ou seja, aquele que foi arrebatado não volta para cair na terra, só volta depois de colhido com o seu Senhor. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem, o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Aí aqui nesse texto, todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, porque eles estão dizendo assim, o mal não nos alcança e nem nos encontrará, porque estão se garantindo no oitavo rei, estão se garantindo no reino da besta, estão se garantindo no falso profeta, naquele que diz que paz para todo mundo, que acha que tem as coisas sob controle, boca insolente, que fala blasfema contra Deus, e ele enche o coração das nações dessa falácia. E eles estão se garantindo, nenhum mal nos acontecerá, porque nós temos um imperador, nós temos um rei sobre nós, um falso Deus, um Deus com nome estranho, que nos garante tudo isso, e nada vai nos acontecer. Aí o Senhor vem e vai os ferir com a sua espada. Que espada é essa, irmãos? A espada que sai da sua boca, a espada com a qual ele vai ferir todas as nações da terra. Olha só, lá em Mateus 13, meus irmãos, que vai dizer assim, ó, outra parábola lhes propôs dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde, pois, então vem o joio? Você percebe bem que ali está dizendo que ele semeou uma boa semente. Não está dizendo que a semente era ruim. Ele, porém, lhes respondeu, um inimigo é que fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, queres que então que a gente vá e arranque o joio? Não, replicou ele, porque ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Então, para não ter esse risco de que se ele arrancar do trigo junto, deixa crescer junto, deixai crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai em feixes para serem queimados, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Eles questionam por que Jesus fala tanto em parábola, né? E depois vem a explicação da parábola, porque eles pedem a explicação. Então ele responde, versículo 37 em diante. O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes.
Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Entende, irmãos? Você vê que o joio está ali no meio do trigo. E antes da hora, se tirar o joio, pode ser que você tire um trigo junto. E aí fica uma vida pela outra vida, entendeu? E Deus falou, não, na hora certa, os anjos, o ceifeiro vai vir e vai fazer o trabalho na hora que tiver que fazer. Porque o Senhor é muito sábio, irmãos. No início, o joio, quando o trigo não tem a semente dentro, não tem fruto ainda, ele nasce em pé, igualzinho o joio. E aí você confunde um com o outro, irmão. Mas quando ele está maduro e tem o fruto dentro, o trigo ele faz assim, ó. E aí você consegue identificar claramente o que é joio e o que é trigo, sem tirar de forma enganosa. Tá entendendo por que tem que chegar na plenitude da colheita? Porque os servos de Deus, maduros, vão estar vestidos de roupa de saco, irmãos. Vão estar profetizando por 1260 dias e depois mais na outra metade da última semana. Vão estar com o conhecimento certo, produzindo frutos a 100 por 1. Vão estar virados, dobrados, quebrantados, jejum, vestindo roupa de saco com roupa de testemunha, enquanto o joio vai estar de pé, colocando a marca da besta e usando o nome do Senhor em vão, blasfemando e confiando no 8º rei. Então, quer dizer, quando a gente olha para as festas, quando a gente olha para essas últimas chuvas, isso até nos ajuda um pouco a explicar o que está acontecendo nessa última semana. Por quê? Porque a chuva está caindo, sim, e essa chuva ela ajuda a frutificar aquilo que já foi plantado, isso é importante da gente observar, mas ela também cria ervas e relva. Então esse é um ponto que é muito importante de nós entendermos o porquê que vai sobrar nações, por que existem pontos que nos mostram nações entrando no milênio também. Eles não chegaram a crescer, não chegaram a frutificar, mas estarão ali também sendo poupados. Por outro lado, também tem muita relva, muita erva que vai ser ali também por Deus destruído, vai ser ceifado também, juntamente. Então a gente precisa saber aí separar esses pontos. Trigo e joio está falando da igreja apóstata e a igreja que está selada pelo Senhor aí, que está acordando nesses últimos dias, como esses últimos frutos também. Olha, Deuteronômio capítulo 16, de 13 a 14, diz assim: a festa dos tabernáculos, celebrá-la-ás por 7 dias, quando houveres recolhido da tua eira e do teu lagar. Alegrar-te-ão na tua festa, tu e o teu filho e a tua filha, e o teu servo e a tua serva, e o levita, e o estrangeiro e o órfão, e a viúva que estão dentro das tuas cidades. Ou seja, você vê que tem que haver aqui, né, por 7 dias, a festa dos tabernáculos. E essa festa, ela acontece quando houveres recolhido da tua eira e do teu lagar. Ou seja, quando você plantar, quando você colher da eira, e da eira é o trigo, e quando você colher o do teu lagar são as uvas, e você pisar o lagar, você vai ver aí que a festa dos tabernáculos, ela é a festa da plenitude das colheitas. A festa da primícia é a festa dos primeiros frutos. Está lá no início, depois do asmo. Lembra da festa das primícias? Uhum. As primeiras chuvas dão origem aos primeiros frutos, e depois da chuva serôdia, que cai, dá origem à maturação do restante da colheita e a plenitude da colheita. A colheita toda, não é só o início mais da colheita, agora é a colheita em plenitude. Uhum. E aí teria que colher da eira e pisar o lagar. Você está vendo por quê, irmãos, que acontecia isso para ter tabernáculos? Era um pressuposto, um pré-requisito para que houvesse a festa dos tabernáculos. Você está entendendo por que tem a ceifa e a vindima? A ceifa é a vinda do Senhor e o arrebatamento da igreja. E você vê a vindima, que é quando o Senhor vem pisar o lagar do furor da ira de Deus, lá no Armagedon, na batalha do Vale do Megido. Essas duas coisas, alegoricamente, estão sendo abordadas, estão sendo explicadas em Apocalipse 14, para que só depois disso haja a festa dos tabernáculos, onde vai haver a viúva, o estrangeiro, o levita, todos felizes na festa dos tabernáculos. Ué, pastor, vai ter levita lá? Não estão dizendo por aí que agora não tem mais Israel? O povo de Israel não existe mais no milênio? Não, está escrito no texto. O levita está lá comemorando.
Por que tem levita? Porque tem sacerdócio de Zadok, tem sacerdócio levítico que fica no portão do templo. Por isso, no ano aceitável do Senhor, no dia da inauguração do templo, você vai ver acontecer essa festa. A festa da bodas do Cordeiro, a festa dos tabernáculos, onde todos se alegrarão, porque a ceifa foi feita, o arrebatamento da igreja, e os inimigos foram pisados no lagar da ira de Deus, no Vale do Megido. Pronto, não tem mais inimigo, a igreja foi ceifada e foi arrebatada, está com o Senhor para se tornar rei e sacerdote junto com ele. Não tem mais impiedade na terra, o diabo está preso, a besta e o falso profeta foram queimados no lago de fogo e enxofre, no tribunal de Cristo. Olha que felicidade. Festa dos tabernáculos. Ó, quando era interrompida a colheita do trigo? Em seu livro As Festas Judaicas do Antigo Testamento, o Dr. Greg Shannon McMurtry, aí o Wagner Gomes vai me corrigir aí, daí está se mordendo de tanto errado que eu estou lendo aqui agora, né? Teólogo, pesquisador americano e professor da Universidade da Geórgia, Estados Unidos, assim explica sobre a festa das trombetas, também denominada Yom Teruah ou Rosh Hashanah. Como todos os meses do calendário, o primeiro dia de Tisrei começa com o primeiro brilho de uma lua nova. Os vigias no Oriente de Israel ficavam observando até que surgisse o primeiro raio ou sinal de lua nova. E esse sinal era transmitido rapidamente de vigia em vigia até chegar ao templo. O sacerdote ficava em pé, no parapeito a sudeste do templo, e soava o chofar, o primeiro chofar da festa da trombeta, né? Para que fosse ouvido em todo o vale ao redor. Aqui nós aprendemos o seguinte: assim que o sacerdote soava o chofar, todos os tementes a Deus, verdadeiros servos, interrompiam imediatamente a colheita, a porta da graça se fechando. Tremendo mesmo isso, cara. Que não ficasse mais para ser colhido. Ainda tem gente ainda, né? A ideia é essa, ainda tem pessoas. Eles deixavam tudo lá, mesmo no campo. Era a época de colheita de trigo, e eles paravam tudo e se dirigiam para o templo para a adoração do dia do ano novo, a festa das trombetas. Aí ele vai dizer isso aqui, ó. Ele vai dizer isso aqui, eu vou dizer embaixo o seguinte, ó. Observe que o doutor, né, deixa claro que na festa das trombetas a colheita do trigo era interrompida, considerando que as escrituras comparam o trigo com a igreja, e considerando que os primeiros frutos, tanto do trigo como da igreja, foram apresentados na festa de Pentecoste, podemos perfeitamente entender que a colheita de almas para fazerem parte do corpo de Cristo também será interrompida na festa que a cada ano é interrompida a colheita do trigo, ou seja, na festa das trombetas. Essa no início da última semana. Através do início da última semana. Daniel confirmando o que o apóstolo João deixou registrado em Apocalipse 7, 3 e 4, que é o selamento da igreja ali. Olha só que fantástico. Aí, ó, quando vocês estiverem fazendo a colheita de sua lavoura e deixarem um feixe de trigo para trás, não volte para apanhá-lo. Deixe-no para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva, vai ser aproveitado, mas não faz parte do corpo, né? Para que o Senhor, seu Deus, abençoe todo o trabalho de suas mãos. Observou-se no tópico anterior que a colheita é interrompida, mas não encerrada, né? Uhum. Ela é interrompida, mas não vai jogar fora o que ficou para trás, pois haverá no campo ainda a sobra da colheita. A prática de respigar, colher as sobras da colheita também é conhecida como rabiscos. O Senhor determinou assim que o segador não deve voltar ao campo para buscar a sobra da colheita do trigo, mas deve deixá-la para o estrangeiro, o órfão e a viúva. Né? Aí tem um texto ali de Isaías 17, 4 e 6 que fala ali sobre os que vão ficar, que ele chama de rabiscos. E interessante também quando a gente trata de festa, para observar sobre esse tempo cronológico aí, onde Deus está mostrando os selados, irmãos, é que assim, ó, só poderia entrar em expiação e tabernáculos quem tivesse passado por Páscoa. E nós estamos falando de um momento que vai começar depois de trombeta. Então, por mais que as trombetas estejam tocando, essas pessoas que supostamente despertariam aí para receber, como muitos falam, que acreditam, que para serem salvos, eles não passaram pela Páscoa, eles estão entrando diretamente em trombetas, eles não podem entrar em expiação. Essa é a questão. A gente precisa estar antenado na sequência das festas. Ninguém poderia entrar em nenhuma outra festa subsequente se não tivesse passado por todo o processo. Entende? Você vê ali o Pentecoste sendo, o Espírito recaindo sobre servos e servas para dar o conhecimento. Você está vendo ali, ó, o cumprimento literal de todas as festas, um pouquinho antes de começar a última semana e dentro da última semana até o final dela. Tudo literal, irmãos. Não é mais espiritual, é literal. Você vai vendo o selamento, você está vendo
o derramar do Espírito sobre servos e servas, não só mais em toda a carne, como foi no Pentecostes, mas sobre servos e servas, um conhecimento, como se fosse uma unção dobrada sobre o povo de Deus para profetizar. O povo de Deus em vestes santas, asmificados, sem o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da bondade, profetizando, tocando trombeta para anunciar o dia da expiação e depois o tabernáculo. Tudo literal. Perfeito. Não, exatamente. E quando a gente vê a sequência das festas também, o que a gente vê? Que as primícias foram apresentadas antes das trombetas. Sim. Entende? Então, assim, quando a gente está enxergando essa parte aí de joio e trigo, nós já não estamos mais vendo frutos, nós estamos vendo já a plantação grande, pronta para ser ceifada. Já passou, não existe mais plantio. O que amadurece é justamente a chuva serôdia. Não tem mais temporã. Exatamente. Não tem mais fruto. O fruto já foi antes. A chuva vem já para regar o que já foi plantado. Entende? Aí é que está a questão. E o que você vai conseguir identificar na última semana é exatamente o joio do trigo. Você vai identificar quem é quem. Para que quando chegar no final, você poder colher o trigo e amarrar o joio e jogar no fogo. Entendeu? Mas eles vão crescer juntos até o final. Então, olha só, legal, para a gente poder fechar aqui, né? Tisrei, 7º mês. Nós temos 3 festas. Começa a trombeta, começa expiação, né? Que tem que ter o arrebatamento. E nós temos também tabernáculos. Nas trombetas é que começa a descer nesse mês de setembro, né? No nosso setembro, no caso, o Tisrei é que tem a chuva serôdia. Isso daí é até mais um argumento, caso você conheça, com certeza que sim, um pré-tribulacionista, você pode chegar para ele e perguntar: vai ter avivamento na terra depois da igreja ser arrebatada? Né? Porque a chuva serôdia é avivamento, só que a chuva serôdia não é em Pentecoste, é na festa das trombetas. Exatamente. A vindima. Então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Agora aqui o bicho começa a pegar. E aí, pastor Pedro, vou deixar para ti primeiro então agora. Olha só, irmãos. Lá em Apocalipse 16, quando cai o 6º cálice da ira de Deus, o 6º flagelo, olha o que o texto diz. Apocalipse 16, verso 12. Derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol, os reis do Oriente. Então, vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia, guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se envergonhe, e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Você está vendo aí, de outra forma, o Senhor dizendo como é que ele vai fazer isso. Como que ele vai fazer a videira jogar as uvas dentro do lagar. Ele vai usar, irmãos, a besta, o dragão e o falso profeta para usar espíritos de demônios, espíritos como imundos de rã, para trazer as tropas de Gog para se juntarem, passarem marchando sobre o rio Eufrates, que vai estar seco, e se direcionarem para o Vale do Megido. Você está vendo aí, de forma literal, o que Deus está mostrando em Apocalipse 14, acontecendo diante dos nossos olhos, no 6º cálice da ira. Ele está fazendo o próprio reino do inimigo cumprir Apocalipse 14. Ele fez o anjo secar o rio Eufrates, ele está usando o anjo para incitar a besta, o falso profeta e o diabo a produzirem espíritos de demônios para trazerem, com sinais e prodígios, os reis do Oriente.
para se juntarem no Vale do Megido. Você está vendo que em Apocalipse 16, a besta, o falso profeta e o diabo, o dragão, estão chamando, estão produzindo sinais e prodígios para trazerem os reis do Oriente. E os reis do Oriente, que tem na sua cabeça que nenhum mal vai alcançar eles e que eles não vão encontrar mal algum, eles estão indo com toda a altivez, com toda a boca de blasfêmia, se reunir no Vale do Megido, lutar contra aquele que vem no nome do Senhor. Aí, olha, vamos ler Apocalipse 19. Okay. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carne de reis, olha aí, irmão, de reis, os reis do Oriente, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejar contra aquele que estava montado no cavalo branco e contra o seu exército. Esse texto é fantástico, irmãos. Está falando exatamente de Apocalipse 14, está falando de Apocalipse 16, do sexto cálice da ilha, está falando de Amós 9, no verso 10. É quando o Senhor vai ferir e vai cumprir o que está escrito em Amós 9, no verso 10, que todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. E é a espada que sai da boca do Senhor que vai matá-los. E é esse mesmo Senhor, que é o Senhor Jesus, que vai falar: vinde, aves do céu, vem se fartar, comer a carniça dos reis, carne de grande, carne de cavalo, carne de cavaleiro, carne de pequeno, de governante, a carne dos reis do Oriente, que foram chamados para o lagar do furor da ira de Deus, ao qual o Senhor vai pisar e vai salpicar suas vestes de sangue. Essas conexões, irmãos, são lindas, são perfeitas. E eu nunca tinha falado delas aqui, eu nunca tinha falado dessas conexões. Não, muito é perfeito. Exatamente. Então seca-se o rio Eufrates. A tropa vem, né, passando por aqui, e ela vai se dirigir até Megido, tá? Até o Megido, aí tem um texto de Joel, tá tudo de forma resumida em Apocalipse capítulo 14. O texto de Joel diz assim: multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. E o sol e a lua se enegreceram, dia do Senhor, Jesus voltou, e as estrelas retirarão o seu resplendor, e o Senhor bramará de Sião e de Jerusalém para ouvir a sua voz, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será rugido do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. E vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habita em Sião, o meu santo monte, e Jerusalém será santa. Por quê? Porque hoje ela não está falando de Nova Jerusalém. Desculpa, mas eu tinha que falar sobre isso. Né? Ela será, futuramente, ela será santa. Né? Futuramente. Estranhos não passarão mais, estranhos não passarão mais por ela. Por quê? Porque hoje no milênio vai passar. No milênio não passa, mas hoje passa. Então não é a Nova Jerusalém, não tem nenhum estranho na Nova Jerusalém. Então o que acontece? Quando Jesus vem, aquele texto lá de Apocalipse 19, esse texto de Apocalipse capítulo 14, que a gente está lendo, está dentro do contexto, qual é o caminho que ele faz? Né? O caminho que ele faz é esse aqui, ó. Isso é fantástico, cara. Ó, Isaías 34:6. A espada do Senhor está cheia de sangue, está engordurada da gordura do sangue de cordeiros e de bodes, da gordura dos rins de carneiros, porque o Senhor tem sacrifício em Boja, e grande matança na terra de Edom. Por que é Boja e Edom? Porque é próximo aqui, é um próximo do outro. Fica aqui no sul do Mar Morto. Tá? Eles ficam muito pertinho aqui um do outro. E o texto de Isaías diz assim, ó: quem é esse que vem de Edom e de Boja, com vestes tintas? Por isso que lá em Apocalipse 19 fala que a sua veste está manchada, salpicada de sangue, né? Já estava, né? Oi? Quando ele vai para o Armagedon, já está com a roupa suja. Já está com a roupa suja. Tá. Por que ele já está com a roupa suja? Antes. Porque ele já veio de Boja, já veio de Edom matando gente. Tem gente que pensa que ele só veio para Armagedon. Não, Armagedon é o ponto final da caminhada. Né? Então ele vem de Boja, né? E aí esse chegou ali no lagar. Olha aqui o texto, né? Eu sozinho pisei no lagar e dos povos ninguém ouve comigo. E os pisei na minha ira e os esmaguei no meu furor. Aí isso é a vindima, tá? E o seu sangue salpicou as minhas vestes e manchei toda a minha vestidura, porque o dia da vingança estava no meu coração e o ano dos meus gemidos é chegado.
que quando Jesus vem, ele não vai direto para o Megido, ele não vem direto para cá. Aqui é o ponto final. Ele passa por Boja, passa por Edom, passa por Jerusalém, está aqui também, ó, Zacarias 14, 8 e 10. Ó. Mais em cima fala dele dividir o Monte das Oliveiras em duas partes. O que é isso? Ele está ali em Jerusalém. Está ali próximo a Jerusalém. Ele passa por Boja, Edom, Jerusalém, e no final é que ele vai estar ali em Megido. É só no final. Ali é que é o fim de tudo. E ali é onde está a maior concentração de gente. Né? É exatamente ali. E o texto ele vai dizer exatamente isso. Ele vai estar dizendo que vai ter a carne, né, dos reis, dos poderosos, que é o texto que Pedro citou aí. Né? É a ceia, né, daqueles corvos que tem lá. E essas pessoas que estarão mortas, essas carnes, esses cadáveres que estarão ali, eles vão passar por um processo de purificação. Não vai purificar o cadáver, vai tirar o cadáver dali, né, para purificar a terra. Esse processo leva 7 meses. Isso está lá em Ezequiel, no capítulo 39. Tá? Tudo conectado. Eu dei mais um zoom, né, nessa questão. O Pedro deu um pouquinho de zoom, eu dei mais um pouquinho para cá. Você imagina aquele povo que matou as testemunhas dentro da grande cidade, deixaram eles lá por 3 anos e meio expostos, morrendo, virando ossos secos. Eles que mataram esse povo, agora estão vendo esse povo ressurreto, glorificado, para capturar eles. Tudo imagina a cara deles. Você imagina quando Jesus pisar no Monte das Oliveiras e fender a Jerusalém no meio, destruir a cidade, e os povos fugindo com medo dele, e como está escrito em Joel, o exército passando pela cidade, devastando, saqueando tudo, pegando, aprisionando todos os marcados pela besta para levar para o tribunal de Cristo, para dar a cada um segundo as suas obras, jogar eles no lago de fogo e enxofre. Tu está vendo o que Deus está fazendo? A paga que Deus está dando. Esse povo ali, todo sendo capturado, e depois que isso vai acontecendo concomitantemente, o povo de Deus vai capturando, vai levando. Jesus ele se dirige para o Vale do Megido, sozinho, para pisar sozinho o lagado furor da ira de Deus, e lá vai matar muitos que já estão ali completamente trôpegos, porque caiu cálice de ira sobre eles. Eles já passaram pelo rio Eufrates, passaram pelos 4 anjos lá, os anjos sacudiram eles também, com toda a sorte de praga. Eles estão indo já tudo trôpego, e Jesus vai só chutar o cachorro morto, vai lá e dá a saravada de misericórdia, depois de ter caído pedras sobre eles. Aí Jesus vem e, como o Igor fala, dá a pá de cal, né? Era só para dar a pá de cal. Não, e lembrando que isso é Jesus, a gente vai estar em outra missão, né? A gente vai estar pegando. Se lembra que vão se esconder nas fendas das rochas com medo do dia do Senhor? Quem é que está se escondendo nas fendas das rochas? Os marcados pela besta, que não são militares, que não estão indo para a peleja. Eles estão se escondendo, os reis, eles ouviram as testemunhas. Os generais, também aquelas pessoas que dão comando, mas não vão para a guerra, fica só lá escondido. É isso aí. E eles escutaram as testemunhas falando. Eles falaram, caramba, aconteceu aquilo que aqueles malucos falaram. Aqueles caras que a gente matou, eles estão vivos, ressurretos, imortais, cheios de brilho no corpo, junto com o mestre deles, com o rei deles, vindo pegar a gente. Vamos se esconder todo mundo. E aí tem os textos que falam que eles se escondem do dia da ira do Senhor. Se escondem na fenda das rochas, aí a gente indo capturar eles para levar eles para o tribunal. Esses são os despojos da batalha, irmão. Que leva-se para o rei, que vai instituir um novo reino, os despojos da batalha. Os despojos da batalha são esses homens marcados, que são capturados e lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Não vai ter para onde correr. Não tem para onde correr. Não tem. Onde correr miríades e miríades de anjos junto conosco, glorificados, o exército do Deus vivo, o exército do Deus dos exércitos, se espalhando pela terra, capturando todos os escondidos e levando. Acho que é Joel que fala, né? Que sobre eles, né? O texto fala isso, mas eles somos nós, né? Eles lançarão lanças, mas não nos fará mal algum. Eles vão atirar, vão tacar bomba, vão fazer um monte de coisa, mas vai passar por. Vou estar glorificado, né? Vai passar por mim. Não vai acontecer nada comigo. Você imagina na cabeça deles, né? O que é isso? E os textos apontam que vai ser uma mortandade muito grande. Uma mortandade muito grande. E não vai sobrar ninguém dos que Quem estava fazendo o cálculo aí dos estádios? Era eu e o Ricardo mais cedo. Era o Ricardo. Pô, tu tem esses dados aí, cara? Eu fiquei impressionado. Tem. Deixa eu abrir aqui. Peraí que eu já abro aqui rapidinho.
Cara, isso aí, olha só, irmãos, o que vai ser colocado na tela, que você vê como que as coisas são literais, as medidas são literais. Você vai ver a distância de Boja, Edom, Jerusalém e o Megido. Você vai ver que o somatório dessas medidas em estádios dá mais ou menos o que está profetizado, que vai ser a quantidade de sangue que vai ser derramada sobre o local da batalha. Deixa eu ver se eu acho. Aí a gente pode até ler o texto também, que é lindo isso. Eu lembro de cabeça. Você lembra? Então fala aí. Lembro. O texto fala que haverá, né, sangue até os feios dos cavalos por 1.600 estágios. 1.600 estágios, né, deu exatamente, se não me engano, 295 quilômetros. Confere se é isso aí, que foi o que o Ricardo 296. Colocou. 296. Por 1 quilômetro, hein? Por 1 quilômetro. E a distância, 1.600 estádios, 296 quilômetros. A distância de Megido, aqui, ó, de Megido até Boja, dá exatamente 200 e... Quanto que deu lá? 70 e pouco, né? 70 e poucos quilômetros, né? Que deu de distância. Só que Boja e Edom, ele não tem um local assim fixo, igual tem Megido. De fato, não tem. A gente tem uma ideia que fica por ali, né? Fica por ali por baixo, mas não tem a localização geográfica concreta, com medida, né? De tamanho e dimensão, igual tem Megido. Você vai para Megido, tá lá um local chamado Megido mesmo, né? Existe esse local, né? Agora, Boja e Edom, ele tá ali na Jordânia. A gente sabe que é ali. Então pode ser um pouquinho mais para baixo também. E aí sim, essa profecia ela se encaixa, né? 296 quilômetros. Ou seja, é a Palestina aqui, né? Que vai estar tomada de cadáveres. É onde Jesus passou. Aonde Jesus passou... É o rastro da batalha, né? É exatamente o caminho para onde Jesus fez. Né? Aonde ele passou, empilhou de cadáver. E vai ser esses cadáveres que terão que sair dali, principalmente de Jerusalém, que vão estar ali, né? Para poder fazer a inauguração do templo. Aí você consegue entender por que está lá em Daniel 12, 1260, 1290 e 1335 dias. Depois que acaba a última semana de Daniel, ainda tem 75 dias. E você vê que do 1260 dias, que é o último dia, que é o dia da ressurreição, do arrebatamento e da glorificação, tem mais 30 dias até 1290. E eu creio que esses 30 dias está dentro desses acontecimentos aí. Exatamente. Sim, da batalha, de todas essas batalhas. E olha que interessante, o Apocalipse 11, quando mostra, né, as duas testemunhas ressuscitando, eu sempre ficava pensando, tá, mas como que elas estão ressuscitando? Os homens estão olhando ela numa nuvem, depois tem um grande terremoto, mas não acaba o mundo quando elas ressuscitam? Lógico que não, tem coisas para acontecer. Então, sim, imagina, eles vão presenciar tudo isso, vão presenciar o arrebatamento e vão presenciar Jesus vindo com grande glória e passando por todos esses territórios aí, cumprindo aí o lagar da ira. É muito tremendo. Exatamente. Aí você vê, 1260 para 1290 é 30 dias. É o que vai acontecer nesses 30 dias, nesse um mês. Todos esses eventos aí que a gente acabou de narrar nessa live. A respeito das batalhas e tudo mais, até chegar ao Megido. E depois que se cumprir a batalha do Vale do Megido, ainda faltam mais 45 dias, que é o 1335, até que se comece o Tribunal de Cristo, né? O Tribunal de Cristo. De 1290 a 1335 vai ocorrer o Tribunal de Cristo. Então, meus irmãos, o enfoque é que você esteja preparado para não ser enganado. Porque não esqueça, depois da ceifa vem a vindima. Aí, como a gente já trouxe aqui, não tem mais para onde correr. Não vai ter para onde correr. Porque Deus precisa limpar e purificar tudo. Porque no seu reino não vai ter isso. No seu reino vai ser um reino de paz, vai ser um reino de alegria e descanso. Afinal, estamos entrando em tabernáculos. Então não se esqueça disso, se prepare para que você possa ser aí colhido, né? Como um trigo verdadeiro. Amém. E para estar para sempre aí com o Senhor. Irmãos, estamos chegando no fim de mais um episódio. No próximo episódio nós teremos Apocalipse 15. Os remidos cantando o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Então, que os irmãos estejam com a gente aqui na próxima semana. A gente não sabe como é que vai estar o time aqui, mas Deus vai providenciar aí. E aí, semana que vem, a gente vê como é que a gente faz. Esteja conosco novamente na próxima semana. Se inscreva aqui nos canais, né? Os irmãos aí que estão nos canais que possam migrar e ter o conhecimento aí. A gente tem
muito estudo, muito material que vocês podem estar encontrando nos canais, tá bom? Que Deus abençoe a todos, tenham todos uma ótima noite e até a próxima semana.